Final de semana eu já tenho umas aulas pensando aqui. Uhum. Mas eu acho que tem que atentar a todos os conteúdos, né? Não ficar só com esse também, tá? Então, por isso, dividir bem. Sim. Bom, chegaram a olhar o site lá que eu falei? Sim, mexi bastante. Eu fiz uma questão e erramos. Aí a gente desanimou já. Não, tava tarde, por isso que a gente não continuou. Sim. Nossa, mas que coisa, né? As pegadinhas. É assim mesmo. Tava errada. Parecia que tava errado, mas não estava. Era uma sobre a colocação de vírgulas, a acentuação. Aí a gente errou, porque tinha uma que tava muito cheia de vírgula, a gente falou, não é essa, e era essa. Aí tava bem separado, aí eu falei, vixe. Mas enfim, erramos. Bom, então vamos lá. Na semana que vem, que eu vou corrigir as atividades referente à aula de ontem, tá? Hoje é redação, ontem foi gramática, língua portuguesa, né? Tá? Então tem tempo também. E aí a gente vai. O Paulo tinha conversado de ter uma aula presencial em algum momento de redação, né, Paulo? É isso? Isso, que eu acho que seria um ponto mais que gera mais dúvida, né, na hora de escrever, assim, como começar, o que eu coloco. Aí vamos esperar na semana que vem ver como que vocês reagem depois das orientações de hoje. Aí a gente pensa depois para uma outra semana, então marcar em algum momento. Eu pensei em marcar na escola 29, para vocês é ruim? Não, para mim, super de boa, tranquilo. Você mora onde, Alessandra? Jardim Itapirapuã, perto do Joana Dark. E você, Paulo? No Shangri-La, perto... aqui na Rua do Bosque, aqui, um pouco mais para cima. Tá, eu vou pensar numa outra alternativa, já que nós moramos perto e aí talvez seria melhor fazer perto do que fazer tão longe, né? Sim. Mas eu vou estudar isso aí, então, esse encontro. Tá? Demais, eu acho que tá bom online, não perde nada. Eu acho que só a parte de redação, talvez esse presencial ajudaria, né? Em pelo menos um encontro. Uhum. Vamos lá, então. Compartilhando tela. Eu mandei para vocês os arquivos agora, né? Depois vocês podem imprimir se quiser. Para vocês no Word isso é ruim quando pega assim no computador ou não? Não, né? Fica com as letras. Não dá para ler direito, fica uma em cima da outra quase. Você fala a minha. Isso. Ah, tá. Mas Dá um zoom. eu vou dar zoom. Só tava olhando ver como que tava. 1, 2, 3, 4, 5. Você tava falando, tipo, quando a gente abre aqui. Quando você baixa, Não, fica super normal mesmo. Normal, né? Uhum. Tá. É porque você tem notebook, né? Então é mais fácil. A gente tem só o celular, aí tem mais dificuldade também. Sim. Bom, vamos lá então. Vamos ver hoje 2 redações prontas e é a partir disso que eu vou mostrar para vocês um esqueleto de como preencher esse texto, tá? Uhum. Esse primeiro texto é um texto meu, né? Eu fiz em 2016, eu fiz para a Unic até. Eles tinham pedido, e aí eu fiz uma dissertação, e aí depois eu adaptei e fiz do lado aqui umas orientações. Não sei se vocês conseguem ver. Do lado tem uma caixinha aqui, ó. Eu expliquei o que eu fiz em cada parágrafo. Tá? Ele não é um tema do Brasil, né? É um tema mundial, tá? E com ênfase na Europa, mas eu poderia muito bem falar de refugiados no sentido de venezuelanos, de cubanos, o Brasil também, tá bom? Esse é um texto que é igual para o Enem todos os anos. O que muda para o Enem é só essa parte em negrito aqui, ó, que é o tema de cada ano. Então eles tiram isso aqui e põem uma nova frase aqui entre aspas. Só isso, tá bom? Por isso que eu falo, olha outras provas e tenta ver como que eles fazem. Lá naquela que a gente viu, tinha uma pergunta, né? Então, aparentemente, não é como o do Enem, que tem algo pronto já e só traz alguns textos motivadores. Ela é toda inovadora do concurso. Tá bom? Mas vamos entender o texto, então. Deixa eu tirar um pouquinho. Vamos lá. Nós temos aqui, então... É porque eu estou olhando o Word aqui. Pronto. Ficou bom para vocês o tamanho?
Sim, professor, eu tô olhando assim para cima porque eu tô olhando para a TV, tá? Não tô olhando para. É que eu estou espelhando a TV, aí fica melhor. Ah, tá. Não, tranquilo. Eu tô desligando aqui porque o meu olho tá doendo com uma lâmpada que tem em cima aqui. Mas depois eu ligo, é só por um momento aqui. O título, ele é facultativo, tá? A não ser que apareça no concurso, coloque título. Aí você coloca. Senão, não precisa. Ok? Sim. Bom, o que eu faço numa introdução, professor? Eu não sei como começar um texto, né? O texto, você não pode começar falando do nada, você tem que tentar contextualizar o seu leitor. Eu posso contextualizar falando de história, falando de geografia, falando de um filme, falando de uma série, de uma obra literária, de um livro qualquer, de uma música. Então, essa primeira parte aqui, essa primeira frase do texto, ela é uma contextualização. Pode ser de algo que é fictício, mas que se relaciona com um problema em discussão, ou ela pode ser uma retomada histórica. Tudo bem até aí? Ok. Sim. Bom, então vamos lá. A história da humanidade sempre passou por transformações decorrentes da heterogeneidade cultural, religiosa ou territorial. Ok? Uhum. Vocês já viram esse texto ou não? Não. Não conhecia, né? Só para saber. É porque eu já divulguei bastante ele na internet, às vezes vocês já tinham lido. Tá. O que foi feito aqui já de imediato? Que durante toda a história da humanidade sempre teve transformações, mudanças decorrentes de três coisas. De diferenças, ó, heterogeneidade é algo que é diferente culturalmente, religioso ou territorial. Então, brigava por cultura, ou por crença religiosa, ou por disputar terra. Sempre teve disputa disso. Uhum. Então, veja como que é apresentada a parte histórica aqui. Muito simples, né? Isso dá para encaixar com vários temas também. Agora eu trago para a atualidade. No século XXI, vírgula, infelizmente, vírgula. Por que eu enfatizei isso? Porque aí é um ponto de vista já. No século XXI, infelizmente, ou seja, eu não concordo com isso, disputas religiosas e territoriais ainda fazem parte dos conflitos entre os povos. Então, quer dizer que sempre teve disputa e hoje continua tendo disputa, que é algo infeliz para uma sociedade que evoluiu tanto em tantos aspectos. Tudo isso é o quê? Apresentando conceitos de várias áreas, nessa contextualização aqui, trouxe elementos da história para falar do problema, Sim. do conflito. Tá? Terminando de explicar, tais ações desencadeiam terror, medo e morte. Ó, aprende a olhar esses termos assim, ó. Aqui poderia ser no limiar do século XXI, seria no limite dele, né? O hoje, tá? Não coloca atualmente, é uma palavra muito fraca, tá? Então, no limiar do século XXI, no século XXI, quer dizer que é depois de 2000, os últimos 21 anos. Na atualidade, poderia ser? É fraco também, na atualidade, atualmente. Uhum. Hoje em dia, jamais, viu? Sim. Uma coisa que eu percebi, assim, que eu acho que pode ser cortar tempo nosso, é fazer um molde, né? E começar a trabalhar em cima dele. Eu vi vários exemplos de pessoas no YouTube ali de que se preparou pro Enem em 4 meses, aí estudou, tipo, uns moldes, pegando um tema, que nem você falou, pegar um eixo social e tentar encaixar ele em tudo. Aí eu tô tentando achar o meu eu tenho mais uma base, eu gosto mais de filosofia, então eu vou usar ali, tipo, Sócrates, Platão, Kant, e vou tentar, tipo, fazer texto sempre mudado em cima dele. É uma ideia bacana? É uma ideia bacana. E o outro molde é esse molde de texto que eu fiz aqui. Sim. Essa estrutura. Você traz algo histórico, e aí depois vai trazendo o problema. Tá.
Ó, olha esse elemento coesivo aqui, ó. Tais ações. Tais está resumindo tudo que eu falei anteriormente. Você está chamando as ações ali, né? Tá? Tais ações, todas essas ações aqui, tudo que aconteceu aqui. Sim. Desencadeiam medo, terror, né? Terror, medo e morte. Olha as palavras-chave, né? Lá no concurso você vai ter as palavras na pergunta. Aqui no Enem vem entre aspas aqui, ó. Terrorismo, a palavra está aqui, ó. Terror. Sim. Né? Medo. Tá? Não tem a palavra aqui, né? Mas vamos colocar guerra religiosa. Aqui tem, ó, religiosa. Limites de fronteira, a parte territorial, ó, por exemplo. Refugiados, tá? Aí a gente tem por aqui, ó, refugiando-se, né? É um verbo, lá é substantivo, mas é a mesma coisa, né? Assim, para considerar que eu estou usando as palavras-chave desse enunciado, ó. Tá? Então, esse é um segredo, para você não fugir do tema. Já na sua introdução, de alguma forma, você apresenta as palavras-chave da pergunta que tem lá, que é o tema que está sendo perguntado. Sim, eu gosto bastante de fazer isso. Uhum. Ó, olha esse conectivo aqui. Ó. Eu contextualizei, mostrei o problema já aqui, e aí vou mostrar mais a fundo, e aí já resumindo a ideia para fechar o parágrafo. Uhum. Tá? Assim, essas pessoas saem de suas nações e buscam novas oportunidades de vidas, refugiando-se principalmente nos países europeus. Esses grandes contingentes de pessoas têm buscado asilo e causado dificuldade para o governo e a sociedade. Isso aqui é uma coisa que eu defendo bastante também nos meus textos. O professor tem dificuldade de apresentar tese. Pensa que todo problema social ele vai afetar o governo e a sociedade. Falta água, afeta o governo, que tem que resolver aquilo, e a sociedade fica sem água, tem redução, né, restrições. Tem muito lixo na rua, né? Afeta o governo, porque está feia a cidade, porque vai poluir os rios, porque vai gerar mais infecções, né, doenças, dengue, e afeta a sociedade também, em contrapartida. Aumento da criminalidade, afeta o governo e afeta a sociedade com medo. Então, o tema que você pensar, ele vai casar com os dois, tá? Então, você pode muito bem pensar num problema e nesse sentido, né? A tese, ó, nesse último período que apresenta, né, e que mostra esse problema. O problema e a quem se refere. A quem se refere? Ao governo e à sociedade. Aí já fica até mais fácil também no final criar um agente para resolver esse problema, né? Quem vai ser o agente aqui? O governo e a sociedade. Isso. O segundo parágrafo vai ser falado sobre quem? Sociedade. Governo, na ordem aqui, ó. Governo. O segundo, achei que... terceiro, segundo desenvolvimento. Né? O segundo é sobre... Isso, esses dois parágrafos aqui, são 4. Tá? O ideal é que vocês façam um texto com 4 parágrafos. Então, os de desenvolvimento vão falar sobre isso aqui, ó, governo e sociedade. Sim. Nessa redação, eu até tenho que arrumar esse modelo aqui, ó. A priori, por exemplo, a gente vai fazer adequações. Eu só não fiz esse oficial, tem que deixar até feito aqui já, para depois melhorar algumas coisinhas também. Professor, eu posso... só para fazer uma pergunta, estou muito curioso, mas vai acabar adiantando um pouco a aula que eu vou puxar lá embaixo, já que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Quando eu sou a favor de um tema, já me falaram sempre assim, quando você for a favor de um tema, nunca coloque a favor, sempre faça contra, porque daí no final você consegue gerar um órgão para resolver, né? Mas e quando eu sou a favor desse tema? Tipo, no final, o que eu faço? Tipo, continua a mesma coisa, tá bom assim do jeito que tá? Como que eu fecho ela? Como seria esse tema a favor? Por exemplo, vou falar assim, sobre um tema já que passou. Aborto, pena de morte, essas coisas polêmicas. Isso daí eu vou falar sobre isso daí, só que daí eu falo assim, mas o governo já tá intervendo o suficiente, já acho que tá bom, alguma coisa assim, entendeu? Aí eu vou
Não é bom. Se é um problema e traz para discussão, você tem que discutir. Então não está resolvido. Então você não pode pôr assim. Sim, você pode pôr o que o governo está fazendo, mas e propor novas soluções mais impactantes. Uhum. É porque, tipo assim, às vezes eu foco numa coisa ali boa que ele tá fazendo, e daí eu penso, não, vou escrever sobre isso. Só que daí chega no final e falo, caramba, mas eu não falei sobre o problema, o que tá acontecendo e tudo, entendeu? Aí eu falo, então nunca seja a favor, porque depois não tem como você gerar ali uma resposta no final, fica um texto fugido, né? Você pode ser a favor, mas que, mesmo sendo a favor, que haja adequações nisso, porque ainda segue sendo um problema. Sou a favor que continue tendo a Lei Maria da Penha, por exemplo. Digamos assim, vamos pensar, né? Mulher que apanha e tal, Lei Maria da Penha. Você é a favor. Tá. Mas a mulher continua apanhando. Você é a favor da lei, você é a favor que ela vá preso, que não sei o quê, que não tenha fiança, isso aqui. Ok. Mas a mulher continua apanhando. Então, como resolver? Uhum. Então, você pode discutir, se posicionar a favor disso e propor soluções mais impactantes para resolver o problema. Sim. Meio que ficou agora mais firme na minha cabeça, porque para mim eu falar assim, não, tá bom do jeito que tá e podia continuar assim, só que tem que melhorar mais, mas aí ia ficar uma coisa muito vaga, entendeu? Eu acho que então eu sempre tento pensar o lado negativo, resolver e daí no final. Se posiciona, fala que você é a favor disso, mas que não está acontecendo da forma que deveria, né? Uhum. Bom, aqui é importante que se coloque um conectivo, ó. Não sei se vocês perceberam que eu enfatizei aqui o assim, né? É esse conectivo, é o que está dizendo que está terminando esse texto, tá? Estes grandes contingentes são tipo os elementos coesivos, igual tais, ó. Você vai amarrando o que foi dito anteriormente sem repetir também. O a priori é essa conjunção, né, igual o assim, o outro, o desse modo, né? São conjunções que vão deixar as marcas no seu texto que ele está sendo construído, ó. Portanto, assim, né? Dessa forma, tá? Então, assim, dá para você usar todo o texto mais ou menos essas mesmas coisas. Você começa contextualizando, depois você, assim, né? O tal problema é de tal forma. Aí, a priori, primeiramente, pode ser também, né? Há divergências, depois outra coisa, outro fator, né? E aí fecha com, portanto, assim, né? Assim por diante, tá? Uhum. Então, dá para manter uma estrutura constante, né, do texto. E você vai preenchendo. Então, vamos ver o que foi colocado aqui. Ó. A priori, as divergências de posicionamentos sobre como receber os refugiados na União Europeia ainda são preocupantes. Então, tem diferença na forma que recebe o refugiado que vem lá dos países ali com problemas, né? Como que são essas divergências? Divergências entre quem? Governo, né? Então, há governos que os veem como mão de obra barata. Então, é um ponto de vista. Ó. Vou falar de outra coisa. Então, uso ponto e vírgula. Tá vendo? Uso ponto e vírgula. Outros quem? Governos. Ó. É o segundo elemento é o primeiro elemento da minha tese. Está aqui, ó, governos. Eu vou falar como que são os governantes, né? O posicionamento político de alguns países. Ué, Google. Tá virado aí no celular. Ok. Então, aqui, falou um período, eu vou falar de uma mesma coisa dando sequência, eu posso pôr um ponto e vírgula aqui, ó. Outros, como pessoas que têm aspirações, habilidades e talento que contribuem com a economia que os recebem. Ponto e vírgula. Percebe que eu, ao invés de pôr ponto e ficar um monte de picadinho, eu colocando ponto e vírgula, eu estou dizendo que tudo isso refere-se à divergência de posicionamento, que é mais fácil do leitor entender também. Uhum. Né? É algo adicional. E ainda países como Dinamarca ou Finlândia que os rejeitam. Ponto. Então, tem 3 formas de tratar o refugiado. Quem quer explorar, mão de obra barata. Quem quer aproveitar a habilidade mesmo dele, então não é exploração. Tem a médico, advogado, enfermeiro, sei lá o quê. Vai usar essas pessoas para trabalhar lá. E tem aqueles que não querem, não vai entrar aqui. Né?
E eu vou fechar a ideia já. Ó, isso aqui é o tópico frasal, é a apresentação do parágrafo, é um resumo do que vai ser discutido. Uhum. A priori, as divergências de posicionamento sobre como receber os refugiados na União Europeia são preocupantes. Então, eu digo que há divergências. Aí, depois, eu apresento as divergências. Apresento aqui, ó, nesse período. Aqui introduz, aqui desenvolve e aqui conclui. Então, eu tenho 3 períodos neste parágrafo. 3 períodos. Vendo? 3 períodos. Vou colocar em azul também. Né? A introdução, o meio aqui que é o desenvolvimento e a conclusão. Uhum. E aí eu fecho como? Mostrando uma conjunção conclusiva. Desse modo, é necessário. São expressões que vocês podem usar sempre. É preciso, é importante, é necessário. Essas expressões são fundamentais no texto dissertativo, tá? Que as visões diferentes, ó, a divergência, né? A respeito dos refugiados. Eu repeti a palavra refugiados, mas ficou no começo e no final. Poderia pôr um sinônimo também. Hoje eu trocaria já. Isso aqui, né? Para não repetir. Esteja em consonância com os direitos humanos. Então, quando eu falo isso, eu estou citando já a legislação. Eu estou dizendo que tem que estar em consonância com os direitos humanos, que é direito à vida. Só isso. É o direito maior. Né? Se ele tem perigo de morrer no local, ele tem direito de ir para outro lugar. Tá? O que é isso? Foi selecionado, foi organizado, interpretado informações da parte política desses países da Europa. Você pode trazer estatística para cá, você pode trazer citação de autores, de músicas, tudo isso pode englobar o seu texto, essa parte do meio dele. Tá? Tudo bem até aí? Sim. Terceiro parágrafo é algo que é sequencial, não é contrário. Se fosse contrário, poderia ser por outro lado, né? Ou seja, contrário. Outro fator relevante refere-se à sociedade. Aqui, ó. Sociedade. É o meu segundo elemento da tese. Falar de sociedade. Isso é o meu tópico frasal. É já a introdução do parágrafo. Né? Esse é um parágrafo padrão perfeito. Introduz, desenvolve e conclui. Tá? Tem que fazer isso sempre? Não, às vezes não consegue e fica muito bom também. Né? Ó, segundo o Durkheim, aí você traz o que aqui? Né? Você desenvolve um elemento da tese, que é a sociedade, traz um argumento, uma ideia filosófica, sociológica, para o seu texto, no caso aqui de Durkheim. Para sustentar a ideia, né, que você está tentando mostrar para o leitor. Né? Uhum. Segundo Durkheim, a consciência coletiva atua com força sobre as consciências individuais, por transcender a esfera individual. Não entendi nada, professor. Né? Quer dizer que o coletivo ajuda quem está sozinho. Tá? Seguindo essa linha de pensamento, ó, são expressões que vocês podem usar em todos os seus textos, sob essa ótica, né? De acordo, seguindo esse viés, seguindo essa linha de pensamento. Eu não posso citar só e continuar falando de outra coisa ou da mesma coisa sem articular isso aí. Então, seguindo o que eu citei ali, tal coisa aqui, mais ou menos isso, né? Seguindo essa linha de pensamento, se a coletividade oferecer ao refugiado a oportunidade de trabalhar e mostrar suas diversidades de atividades empreendedoras, estes poderão desenvolver sua autonomia financeira e não necessitar mais de auxílios governamentais. Então, já foi desenvolvendo o que a sociedade fazer, deu algumas ideias de como atuar e de como aproveitar essas pessoas lá. Você concluiu o seu parágrafo ali na hora que você falou, estes poderão desenvolver, não foi? Isso, né? Ele não tem um elemento conclusivo, uhum, né? Desse modo. Mas ele apresenta, ó, se você fosse dividir, seria assim mesmo, né? Tá implícito, Isso aqui seria o desenvolvimento e a parte final lá
seria o fechamento, né? Estes quem? Essas pessoas, esses refugiados, tá? Poderão desenvolver e aí não precisar mais do governo, entende? Eu tenho um problema, eu tenho um monte de pessoas entrando no país, eu vou ter que ajudar. Se eu não ajudar de uma forma que ela se sustente, eu vou ter que continuar dando dinheiro do governo. Então, como o governo não fazer isso? Tendo propostas para usar para ocupar essas pessoas, tá? Vamos fechar o texto agora. Então, portanto, não esqueça essa conjunção simples, mas que marca o seu texto como conclusivo, né? Eu estou fechando a ideia, fechando o parágrafo. Então, eu vou trazer um tópico frasal, já que resume tudo que eu falei até agora. Ó, vem até aqui, ó. Portanto, entende que por mais que haja divergências, né, sobre a forma de como olhar o refugiado, a divergência é tanto do governo quanto da sociedade, né? Estes são cidadãos do mundo. O que quer dizer cidadãos do mundo? É um termo dos direitos humanos, é legislação. Sim. Tá? Lá no tema de fazer a redação, lá fala, não fira os direitos humanos e tudo, Sim, né? Você não pode desejar morte nesse sentido, né? Têm seus direitos assegurados e precisam de uma nova oportunidade. Eles têm direito e eles precisam de uma nova oportunidade na vida, tanto política quanto social. O que é política? É o governo. O que é social? Pessoas. Sociedade? Então, eu estou retomando o elemento da tese, que é governo e sociedade, política e social. Então, há necessidade de ter intervenção política e social para resolver isso. Isso é um tópico frasal que resume toda a redação. Toda a ideia da redação está aqui. Sim, você está chamando 2 parágrafos de cima que você desenvolveu, né? Assim, ó, já vou fechar um pouco da ideia. É necessário, então, essa palavrinha dá para você copiar. Isso aqui pode ser igual no seu texto. Ó. Assim, é necessário que... Até isso aqui, ó, né? Que se crie modelos globais inovadores. Não está tão detalhado aqui, mas aqui já tem um pouco de coisa, que é a ideia de autonomia financeira, por exemplo. Poderia explicar mais também, né, se quisesse. E sustentáveis de assistência aos refugiados. Então, quem vai criar? O governo. Não foi colocado aqui o governo, porque é uma redação falando do mundo, né? Em especial a Europa. Mas se fosse o Brasil, que é o caso de vocês, você vai colocar o quê? Assim, é necessário que o Estado, com E maiúsculo, crie modelos inovadores, crie políticas públicas. Escreve aí no seu caderno, políticas públicas. Tudo que o governo vai fazer para arrumar alguma coisa chama-se políticas públicas. Eu tenho um monte de gente que está na miséria. O que eu vou fazer? Vou dar dinheiro para eles. Bolsa Família é política pública. São as intervenções, né? Tá? Eu tenho gente que não tem casa. Tem direito à moradia. Então, eu vou fazer uma política pública. Tá? Então, criar políticas públicas. Pode colocar isso. Que órgão, professor, que eu coloco que pode fazer essas políticas públicas, para ser mais específico ainda? Depende do que é o problema. Vamos supor, saneamento básico. Depende o que seria na forma geral. Ministério de Cidades, não sei se tem. De estrutura não tem. De infraestrutura, eu acho que deve ter. Né? Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério de... Tem um monte, né? Dá para usar esses. Se for... Né? E se for, tipo assim... E com muitos estados, como se fosse um Brasil inteiro. Seria, então, tipo assim, o governo... Ou o Estado com E maiúsculo também. Quando eu falo o Estado com E maiúsculo, eu me refiro ao governo, Congresso, Senado, tudo. É o governo federal, né? Sim. Tá? Os acolha... Olha, eu vou tocar agora no corretor. Bem como a sociedade os acolha, como pessoas que perderam tudo e fugiram de seus países. Você consegue ver que em meia frase você toca a pessoa, ele perdeu tudo, ele não tem nada. Ele saiu correndo de casa, não pegou nenhum documento. Sim. Dessa forma,
Com base na consciência coletiva de Durkheim, quem é Durkheim? Eu mencionei aqui. Então, nunca esquece de dar uma retomadinha no autor que você citou, né? Eu pus título ainda e coloquei o Durkheim no título também, ó. A ideia de ajudar, que é solidariedade, durkheimiana, né? Durkheimiana, tá? Então, tem que retomar esse autor que você menciona, a música, o filme, aqui no final, tá? E sempre colocar no futuro, porque é um projeto. A imigração, que é o nosso problema, deixará de ser um problema para o mundo. No caso de vocês, vamos falar do Brasil. Então, essa é a solução. No final do desenvolvimento, coloca o que acarretará essa intervenção que você falou, né, em cima. Isso. Tal ação reduzirá, melhorará, reduzirá os índices, aumentará os índices de participação escolar, reduzirá os índices na saúde pública. Então, tem que estar relacionado, tem que ser futuro. Tá? Então, essa proposta ela tem que ser detalhada, tem que estar articulada à discussão, não pode vir coisas novas aqui, é uma retomada mesmo, né? Respeitando os direitos humanos, tá? E dando uma solução. Pode falar. Então, tipo assim, eu falei a intervenção que eu acho que vai resolver esse problema e posso acabar o meu parágrafo simplesmente falando o que isso acarretará. Por exemplo, assim, se intervir mais comerciais na TV para conscientizar a população de que água parada gera mosquito e que gera doenças, coisas. Isso acarretará que a população vai ser mais consciente, logo vai começar a diminuir os casos de dengue. Tipo isso? Daí posso acabar assim? Sim, perfeito. Legal. Muito bom. E aí, como é que tá? Foi a parte mais tranquila. Não, tipo assim, isso daí eu tinha até feito, tipo, ó, separado os textinhos certinho, só que eu tinha dúvida ainda no desenvolvimento, na conclusão, que eu coloquei, tipo assim, você chama os dois de cima, desenvolve, porque todo parágrafo é igual à redação inteira. Sim. Apresenta, desenvolve, conclui. Apresenta, desenvolve, conclui. Só que é muito mais que isso, né? Porque você tem que usar, tipo, conectores, coesão, coerência, tem que chamar sempre palavrinhas que você usou lá, usar sinônimos dessas palavras, por exemplo, assim, essa palavra que você mostrou. Eu era muito viciado nessa palavra, aí meu professor falou, não, você não pode usar essa palavra toda hora e tal. Aí eu comecei assim, portanto, cujo e várias coisinhas assim. Aí, o que me gerou agora, o que eu penso? Eu sei que o texto é dividido em todas essas estruturas, só que eu já vi que tem como você escrever um texto com fator histórico, com base científica, é a alusão histórica, né, que fala primeiro, e todas essas coisas. Então, eu vou ver o que serve melhor para mim, se adapta mais a mim, que eu tenho mais afinidade, e vou fazer um padrãozinho e depois só encaixar em todos os temas. Eu estou pensando em fazer isso. É isso. Tem que ser, tá? E você pode ver que a maioria é social. O banco deve cobrar algo social. Então, se você conseguir lembrar 4 citações, igual tem o Durkheim aí, a ideia de solidariedade. Dá para usar isso aí já, por exemplo. Né? Então, dá para aplicar. Dá para treinar algumas outras, algum trecho de música, algo assim, se quiser. E quanto mais você repetir, chega no dia da prova, você lembra. Tá? O que eu mais contextualiza, apresenta a tese, que pode ser governo e sociedade. Desenvolve em 2 parágrafos isso, governo e sociedade, e conclui dando solução para governo e sociedade. Acabou o texto. Platão. Sim. O que eu lembrei foi de Platão, que ele falou assim, não basta viver, mas tem que viver bem. Aí já é social também, dá para usar social e várias coisas. Aí eu vou tentar implantar aí nos temas. Muito bem. Vamos à segunda parte agora, o material que foi feito por um amigo meu, lá de Cuiabá, do projeto que eu trabalhei e que a Alessandra fez parte. Tá? Do material do Prêmio Digital Gold.
Nós fizemos 5 apostilas, né? Essa foi o Jonathan que fez. Eu fiz uma de eixo, fiz o eixo político, tá? Aqui a gente tem algumas explicações do que é o texto dissertativo argumentativo, né? Então, consiste na elaboração de um texto em que apresenta fatos ou opiniões sobre determinado assunto. Então, dissertar é você dizer o que você pensa e argumentar é você provar. Provar a partir de quê? De citações, de dados, né, estatísticas, repertório histórico, geográfico, o que for. Tá? Sim. Bom, e aí ó, ele é bem interessante para você fixar justamente isso, né? Eu tenho que contextualizar, não posso começar falando assim, muitas pessoas estão fugindo dos países da África, indo para a Europa por problemas de tal coisa, isso está sendo ruim para os europeus. Não, peraí. Eu digo que sempre aconteceu problemas em alguns locais, como foi um exemplo lá, e depois eu trago o que está acontecendo agora. Então, eu contextualizo, né? Eu não chego de imediato, assim, tá? Então, eu posso começar assim, no filme e tal, aborda um problema de falta de... Vamos colocar assim, problemas do governo, de ditadura mesmo, de imposição, daqueles que eram contra tal coisa e fez com que a população saísse e migrasse para outro lugar. Não diferentemente disso, na vida real, está acontecendo muito na Europa. Ponto. Entendeu? Trouxe ficção e trouxe para a realidade. Tá? Facilita muito, porque você sempre decora isso daí, né? E encaixa em todos os temas, então você já tem 2, 3 linhas já da introdução, então ajuda muito. Perfeito. Contexto, né? Então, contextualiza, traz a tese e a direção dos argumentos, tá? Deixa eu só dar uma orientação para minha esposa, que ela chegou agora ainda, tá bom? Só um instantinho. Uhum. Oh. Deixa eu ver um negócio que tem... Olá. Vocês foram tomar uma água também? Não, eu estava vendo, mostrando para ela da alusão histórica, do filosofia, do negócio. Entendi. Bom, vamos lá então. E aí depois da direção dos argumentos, desenvolve isso, né, da melhor forma possível. Então traz um tópico frasal, igual eu mostrei para vocês lá. Tenta trazer uma citação ou um repertório com dados, estatística, nesse sentido, e fecha o argumento, né? Então, 2 parágrafos desse jeitinho aqui, tá? Tem que ser engessado assim? Não, às vezes você consegue fazer igual eu fiz aquele terceiro, né? Ele ficou mais solto e tal, e foi embora. Implícito, tá? Né, no texto. A conclusão, ela tem uma retomada, como vocês viram lá, quase 3 linhas também. Depois vem a proposta 1, a proposta 2. Então, tenta esmiuçar mais, o governo tem mais poder, tem mais dinheiro, né? Então, o problema é dele. Ele é o que mais pode fazer coisas. E depois é alguém, né? Que pode ser a mídia, que pode ser a escola, que pode ser a sociedade, que pode... Então, você tem que colocar 2 agentes. E eu vou esmiuçar, então, para vocês essas coisas. Aqui a gente tem um texto, nota 1000 de 2019, da Alana. Ele tem 3 parágrafos, porque um dos parágrafos, o terceiro, ele foi retirado porque é a mesma ideia, tá?
Só por questão estética mesmo. Então vamos lá. Ao longo do processo de formação da sociedade, percebeu que parece com o meu? Sim. Eu fiz o meu em 2016, ela fez em 2019, ela não me conhece, eu acho, mas a gente tem o mesmo estilo. Por quê? Porque é o que se faz na redação. Né? Durante o processo de formação da humanidade, acho que é o meu lá. Aqui, ao longo do processo de formação da sociedade. Você pode usar essa frase no seu lá, no concurso. Ainda mais que a banca não é a banca do Enem, que é acostumado a ver isso aqui já, é diferente. Então, melhor ainda. Sim. O pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. Ponto. Então, durante o processo de formação, o pensamento sobre cinema se consolidou. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Tudo isso é o quê? Contextualizando o assunto. Não posso chegar de cara falando o cinema tem se popularizado, tal, mas ainda é caro. Não. Eu tenho que preparar o leitor para aquilo. Tá? Uma alusão histórica, né? Isso é uma alusão histórica. Tá? E aí agora vem a parte de mostrar o problema. Que pode ser aqui onde está azul, e dependendo da sua organização de texto, pode ser no seu último período também. Né? Pode mostrar essa direção de argumentos aí, se quiser. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se que na contemporaneidade, então não é atualmente, é no contemporâneo, é no hoje. Essa palavra é bonita. Então usa contemporâneo, né? Na contemporaneidade. Então, como é uma expressão de tempo, é entre vírgulas. A sua limitação social, em virtude do discurso elitizado, que o compõe, e da falta de acesso por parte da população. Então, aí eu tenho o quê? A direção dos argumentos, a tese, o problema, né? Que o cinema, ele passou a ser elitizado, ou seja, a elite passou a frequentar, e quem é pobre está tendo dificuldade, né? Não está tendo, não vai ao cinema, vai pouco, ou em cidades menores também, né? Quando eu falo que o pobre é o quê? Mas aqui em Itaquera a gente vai, mesmo tendo pouco dinheiro. Mas quem é de Nova Olímpia, por exemplo, não tem cinema. De Denise, cidades menores, não tem. O rico, ele tem o carro, ele vai para Cuiabá e assiste lá. Para enganar. O pobre não. Né? Então o pobre ele faz menos programas sociais e programas culturais. Então tem uma carência, né, de espaços, né? Nesse sentido. Tá? Você imagina se Mato Grosso tem 3 cinemas em Cuiabá, ou 4 cinemas, não sei. Tem 4 shoppings, deve ser no mínimo 4 cinemas, né? Tem 1. E se cada outra das cidades grandes tiver 1, então Mato Grosso vai ter aí uns 10, 12 cinemas só. Não dá para... É pouco. Eu tô curioso para na Barra tem cinema, só para ter noção. Eu acredito que não. Então. Então quer dizer que mais perto do cinema que todo mundo tem é Tangará. É um exemplo disso, né? Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Então, há uma necessidade de reduzir essa visão negativa e há uma necessidade de buscar uma forma de trazer as pessoas carentes para o cinema. É a direção dos argumentos. Lá em cima já está o problema apontado, né? Há uma limitação de acesso social. Só que ela ficou mais no acesso, né? Ela nem falou muito que não tem em todos os lugares, né? A distância. Ela só focou no... Mas aqui é a apresentação. Depois ela esmiuça mais um pouco. Uhum. Né? Tá. Como que eu começo o meu segundo parágrafo? Em primeira análise. A priori, primeiramente. Oi. Mas aí, no caso ali, eu não consegui identificar no primeiro parágrafo onde que ela vai desenvolver esse segundo parágrafo. Ou ela...
Ah, porque esse daqui só tem um, né? Foi enxuto esse texto. Só tem um. Aqui, ó, o primeiro parágrafo vai falar de elite. E o segundo vai falar da falta dos pobres. Talvez lá esteja a ausência nas cidades. Né? Uhum. Dá pra gente pesquisar ele aqui e achar ele no original e olhar. Vou ler o segundo, depois a gente vai para. Eu procuro. Nessa perspectiva, vamos ler de novo aqui. Em primeira análise, então, essa expressão aqui ela pode estar em qualquer redação sua. Não tem que ficar lembrando. O que eu uso aqui? Usa isso. Em primeira análise. É evidente que isso aqui tudo ó, você pode copiar no seu texto. Em primeira análise, é evidente que a sociedade está com problemas pela falta de água. A sociedade está com problemas na distribuição de renda. A sociedade... Então, é fácil, né? De encaixar o tema aí também. Que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão das classes inferiores. Tá? Então, antes era para quem era superior e mantém-se, né? Nessa perspectiva, ó, isso aqui é o que? Eu estou amarrando o que eu falei, tudo aqui em uma expressão. Uhum. Igual a gente usou lá, eu usei na minha tais, né? É isso aqui. Como que eu coloco um autor agora, né? Você pode pôr tudo isso aqui se quiser, ou pode pôr só segundo Foucault, se quiser, ou poder é tal coisa. A pessoa lembrou, né, a Alana, que Michel Foucault, filósofo francês. Precisa isso aqui? Vai ganhar mais nota? Não. Né? O leitor do seu texto, o corretor, vai pesquisar se ele é francês? Não. Ele só tem, acho que 5 minutos, né, para corrigir um texto, então. É pouco tempo, né, para fazer a correção. Então, não vai se verificar cada coisa assim, né? Claro que, né, a gente sabe bastante coisa. Se ela colocasse que ele era alemão, eu sabia que estava errado. Né? E o corretor deve saber também, porque lê Foucault de alguma forma. Né? O poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumenta a subordinação. Ó, uma citação para vocês de controle social. O que é coerção? É imposição. Tá? Controle e coerção. Ou você faz isso ou eu corto seu Bolsa Família. Ah, sim. Coerção, né? Parece uma extorsão, né? Nesse sentido. Tá? Não é tipo, você faz isso ou eu corto. Coerção. Legal. Como que eu digo, continuo escrevendo, citando ou articulando o que eu citei anteriormente, que é esse repertório sociocultural, ó, tá em azul aqui, tá vendo? Ó? Sobre essa análise, sobre essa ótica. Sobre essa ótica, seguindo essa linha de pensamento. Percebe que é mais uma frase que pode estar em todas as suas redações? Assim. Deixa pode pôr assim também, se quiser, né? Mas como vai ter um desse modo ali, dá para utilizar isso aí, né? Sob a ótica, seguindo essa linha de pensamento Foucaultiana, é possível. Então, isso dá para copiar também, ó. Fica aqui, ó. Aí vem o verbo. É possível observar que o discurso homogênico introduzido na modernidade, nós estamos no contemporâneo, moderno é no século XX, né? Isso aqui é uma retomada disso aqui, ó. Tá vendo? Século XX? Uhum. É o moderno. Moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Legislação. Tá? Está num artigo da Constituição lá, no 5º não especifica, eu não lembro qual que fala, mas que a gente tem direito, além da vida, de educação, saúde, moradia, né? Tem direito também a lazer e a entretenimento. Tá? Sim. Tá aqui, ó. Todos os indivíduos têm direito, garantido, é causa pétrea, né?
Sim. Isso é o quê? É repertório, é uma citação. E ainda traz a parte de atualidade, que é esse pensamento aqui, ó. Tá bom? Uma coisa bem legal que eu, tipo assim, percebi agora nesse momento que você está explicando, é que assim como cada parágrafo ele tem que ser bem interligado, tipo, você tá ali no terceiro parágrafo do texto, ele tá chamando o terceiro, tá chamando o segundo, dando brecha pro próximo, né? Então, Como se tipo, fosse amarrado mesmo. Quando eu falo amarrado, é justamente isso. Ele tá articulado, ele tem coisinhas que puxa do outro. uhum. Não É fica igual solto. quando você vai debater como fala no tribunal lá, os advogados, eles usam isso, assim como eu disse lá, assim como tal lei, é bastante assim, né, para argumentar. Isso mesmo. E aí agora vem o que? O fechamento do parágrafo. O que está em vermelho é a introdução. O que está em azul e verde é o desenvolvimento. E o que está aqui em roxo é a conclusão do parágrafo. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, tá? Retomando aqui, ó, a parte de elite. Tá vendo? Ó, mesma coisa. O cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Ele reafirma o problema que tem lá. Tá? Então não é difícil. Você percebeu que no meu eu coloquei qual foi o autor lá? Caniano, Hã? alguma coisa caniana. Durkheim. Aí que você colocou lá em cima, não sei o que lá, caniano, Durkheimiano, alguma coisa assim. Sim, tá, Durkheim. Isso, né? Então aqui é Foucault. No meu foi Durkheim, que foi aqui, ó, nessa parte aqui, ó, em azul. Tá? Reafirma, cita, comenta e articula o problema e mostra mais elementos do problema. Sim. Tá? Vamos ver se eu acho aqui Vocês não estão vendo o meu Word, vocês estão vendo o PDF, né? Isso, PDF. Achei já. Prontito. Por que você está dando risada aí? Ela tá falando das suas expressões. Tô olhando aqui lá, né? Eu vou ficar olhando para você agora também, viu, Alessandra? É porque ela faz expressões, né? Ela falou assim, mas do professor é as melhores. Vamos lá. Aqui, ó. Trabalhamos isso aqui, tá vendo? Essa parte que foi suprimida. Além disso, ó, é uma conjunção que pode estar na sua redação sempre. Tá? Olha, ela usou o que eu usei na minha, tá vendo? Seguindo essa linha de pensamento, tá? A gente não fez junto, a gente fez em anos diferentes e a gente escreveu a mesma coisa. Sim. Tá? Eu nem sabia disso, descobri agora. Além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio de custos de ingressos representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Tá? Então, quando eu coloco o ingresso caro, eu estou privando quem não pode pagar aquele preço. Sim. Olha o conectivo que usa depois desse tópico frasal aqui que mostra o problema. Nesse sentido. Nessa perspectiva. Tá? Ó. Nessa perspectiva. Percebe que isso aqui pode estar no seu texto? Isso aqui pode estar no seu texto, ó. Sim. Tá? É só preencher o bolo, a receita do bolo, Alessandra. Chaves, né, que se chamam. As chaves. Sim, é modelagem mesmo, tá? Sim. Modelagem. E você vai tirar um notão com isso, né? E aí, aos poucos você vai melhorando isso. Por enquanto, você vai engessar o texto e vai preencher esses espaços. E depois você vai criando mais habilidade. Uhum. Vamos lá. Ó, quem está aqui? Durkheim. Nesse sentido, na teoria da percepção do Estado, da sociedade, de Émile Durkheim, sociólogo francês,
abrangem-se duas divisões, normal e patológico. Seguindo essa linha de pensamento, ó, mais uma coisa para copiar, né? Observa-se que, pode copiar tudo, na verdade. Um ambiente patológico em crise rompe com o desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Você viu que a minha citação também falei sobre coletividade, né? Lá na outra. Então, você já entendeu que Durkheim vai falar sobre individual e coletivo. Dessa forma, ó, fechando o parágrafo, com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda regional, tocou na questão financeira, a democratização, que era o tema da redação, torna-se inviável. Tá? O tema é isso aqui, ó, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá? Esse é o tema. Professor, na questão dela, no quesito dela usar quase semelhantes conclusões no final ali, porque ela está falando do curso em cima e falando do curso embaixo, não se torna meio repetitivo? Aqui falou de custo e onde mais? No parágrafo de cima aí, ou é o outro ali que você falou do custo da população e acaba privando? Ou é porque a gente tinha olhado no outro e está olhando agora de novo aqui, né? Não, a gente olhou isso aqui no outro. Talvez eu falei de custo, mas não está escrito custo, a palavra preço, né? Mas pode ter variação também, né? Eu achei que ela estava sendo redundante, que ela foi escrevendo de cima e escrevendo de baixo, mas acho que o custo da população... Isso ali, a Alessandra viu ali mesmo. Ó, além disso, uma comunidade. Leia, Alessandra. Além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingressos, aí representa... Aí embaixo, ela fala de preços, aí sempre falando sobre isso, não se torna meio... como que é a palavra? Redundante? Não, né? Porque o ênfase e o problema principal é o preço, né? Então ela está dizendo que cobrar caro vai favorecer a elite e cobrar caro vai desfavorecer o mais fraco. Esse parágrafo aqui de cima fala da elite. Menciona os outros, mas o foco é na elite, né? Então o foco é no desfavorecido. Ela apresentou o problema e falou o motivo. Aí no de baixo, ela apresentou o outro problema e falou que é o mesmo motivo. Justamente. Sim. E usou pelo sinônimo, né? Em vez de usar custo de ingresso, ela colocou preço de ingresso, né? Tipo, sinônimos, né? Perfeito. Bacana. Tá vendo? Olha como é que faz para usar o travessão. Eu tenho um monte de vírgula já. Eu não sei o que eu faço. Posso usar parêntese, posso pôr um travessão para destacar aquilo ali, ó. Que não leva em consideração a renda regional. Eu estou dando ênfase nisso, e além de ser uma frase explicativa. Tá? Então, fica bem destacado isso. Eu vou tentar usar isso daí. Professor, você quando escrever um texto e mandar por senhor, você vê que pode usar isso daí, você pode falar, tá? Tipo, aqui você poderia ter usado parênteses e essas coisas. Pode deixar. Tá? Seja bem criterioso. Oi? Seja bem criterioso nas redações. Pode deixar. Quanto E mais... ele termina, ó, tá vendo aqui? Retomada. O que é a retomada? Retomar o assunto que foi discutido nos dois. Sim. Qual que é o assunto dos dois? O problema da desigualdade. Depreende-se, portanto, ao invés de começar com um portanto bonitinho, ela colocou um verbo aqui, né, no começo. Pode? Pode também, né? Aqui, depreende-se é entende-se, né? Então é um verbo mais bonitinho. A relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Ela está retomando o problema lá do que foi solicitado, que é o problema do acesso ao cinema no Brasil. Não está aqui, está lá no outro. Que é a democratização. O que é democratização? Todos têm direitos iguais, né? De acesso ao cinema no Brasil. É uma retomada. Sim. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado, primeiro agente, né? Olha o verbo, aprende a usar esses verbos, tá? Proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto com a difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano.
tá? Não é só reduzir o preço. Gente, tá R$5 de cinema. Aí a pessoa que é carente daqui de Tangará nunca foi no cinema. E daí? O que tem? Sim. Né? Ela não sabe a importância de ter cultura, né? Então tem que ter uma outra contrapartida. Sim. Junto com a difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano nos meios de comunicação. Então, eu uso o rádio, a TV, a internet, por meio de anúncios, a fim de colaborar com o acesso igualitário. Então, eu mostro na TV que é o que tem no cinema e como que a pessoa pode ir lá, né? Eu levei os meus alunos justamente em 2019 no cinema. Foi o tema do Enem. E alguns deles moravam aqui, nasceram aqui com 17 anos e nunca tinham ido. Nossa. É triste. Meus pais mesmo nunca foram, meus pais. Os meus também não, né? Mas falando de jovens, né? De 16, 17, 18 anos. É impressionante. Porque os pais não vão, o grupo de amigos deles não vão, e aí ele também não vai. Ademais, olha a conjunção, né? A instituição educacional, não falou a escola, nem o MEC, tá? Eu tenho instituto, escola, colégio, sei lá o que mais. Tem vários nomes o que compreende escola. Então não pode pôr só escola. E eu não posso pôr só MEC também aí. Então, o que ela colocou assim? A instituição educacional, que engloba todos eles. Uhum. Deve. Olha o verbo aqui, ó. Copia esses verbos para você usar. O Estado proporciona, tal coisa deve, tá? Tem gente que põe assim, o Estado deve reduzir, a instituição deve, já repetiu o verbo. Então, né, percebe essa variação nos textos. Uhum. Aqui ela repetiu, você percebeu? Proporcionar, proporciona. Ela tirou 1.000, a banca não desconsiderou nem isso, nem a ideia que você falou do preço, por exemplo. Tá? Sim. Deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema como entretenimento destinado às elites, por intermédio de debates e palestras na área de ciências humanas. Então, na escola, geografia, história, filosofia e sociologia, vão discutir, debater, mostrar isso. Sim. Com o objetivo de esclarecimento populacional. E isso encaixa em tudo. Encaixa em tudo. Perfeito. Tá? Coloca isso, aplica isso no texto de vocês. Eu só vou falar isso porque a Alessandra não entendeu, não sei. É tipo assim, para você adicionar isso no seu texto, porque você pode estar pensando assim, nossa, mas como que eu vou entender, como que eu vou colocar proporção nessas palavras assim? Para mim, eu fiz assim, eu usando sinônimos. Eu queria falar assim, tem que ter, aí falar assim, mas qual que é o sinônimo de ter ali? A necessidade de haver, proporcione, crie, incentive, essas coisas, né? É assim que começa a abranger. E também outra coisa, olhar os textos de nota 1000, que nem você falou. Você vai vendo, ele usou isso daqui, aí o outro usou isso daqui. Você vai notar padrões e começar a falar, copia, porque a redação ali, se você for fazer isso daí, você vai estar criando ali umas 10 linhas no máximo no seu texto, o resto é tudo linguiça ali, padrãozinho. Tá? Então faz isso, Alessandra. Pega outros textos e copia do ladinho assim, possíveis verbos. Posso usar na introdução tal coisa. É preciso, é necessário, aqui é preciso, necessário. Na conclusão, na proposta, isso e aquilo. Então meio que esquematiza. Quando estiver fazendo, dê um branco, dá aquela olhada. Aí põe ali. De tanto fazer isso, fica natural. Tipo, aí você coloca a minha conclusão vai começar assim, depreende-se, portanto, então você começa todo desse jeito. Igual, perfeito. Tá? Pra fixar, né? É muito bom falar o óbvio. Isso, justamente. E aí agora fecha a ideia, ó, assim. Como ela usou desse modo aqui, né?
que ela não usou. Ah, a gente comeu, né? O outro lá. Acho que tinha dessa forma, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Não vou compartilhar, não. Só vou olhar mesmo. É o mesmo que você tinha usado, eu lembro. É dessa forma, tá aqui. Uhum. Então, desse modo, justamente, os mesmos que eu usei, né? Assim, haverá, ó, futuro, um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Qual que é a ideia? É que todos tenham acesso. O que eu posso fazer? Reduzir o preço, né? Difundir a importância do cinema e mostrar qual que é a importância disso. Sim. Eu lembro que eu ia colocar música de ópera na aula de espanhol. Se eu chegar assim, pessoal, a música para vocês, completa as palavras. O aluno do primeiro ano, 14 anos, culturalmente pobre demais, assim, que merda, né? Uhum. Não é que faz, ou aquele negócio faz tuc, 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 não tem nada, ele acha o máximo, mas o que tem elementos culturais, não. Então, o que eu falo antes? Vocês vão ver agora algo que vocês não estão acostumados, né? É uma coisa cultural, é isso, é aquilo. Então eu pontuo, eu preparo ele para ouvir a ópera. Nossa, professor, é legal assim, né? Sim, você começa a apreciar, né? Justamente. Então, a ópera. Há a necessidade de fazer isso com a sociedade. Ela não conhece. A pessoa que é carente não conhece. Tá? Se você perguntar em alguns locais, a pessoa até tem dinheiro para isso, né? Vive lá com R$1.000 a família, 4 pessoas, dá para ir, mas ele não vai. Sim, é tipo assim, você mostra uma pepita de ouro para uma pessoa que é tola, ela não sabe que é um ouro. Aí ela fala assim, ah, tá, beleza, joga como se fosse uma pedrinha. Você fala, não, cara, isso aqui é um ouro, sei o que lá. Aí a pessoa gera o valor, né, na coisa. Uhum. Esse material vocês podem ler com calma para entender também, ó. Tangenciar, né? É você escrever no assunto, mas dar uma desviada, assim, né? Parte parcial. Fugir, quando você muda o assunto, né? Em si. Acho que é fácil, isso, a parte de fuga também, tá? Essa parte de esquema de notas não precisa porque é do Enem. Vocês têm uma pontuação diferente. Professor, eu não sei o que é repertório sociocultural, né? É dar exemplos, trazer dados estatísticos, pesquisa, fatos comprováveis, citações, ó. Vocês viram Durkheim, Foucault, qual que foi o outro aí agora? Foi o mesmo, Durkheim. O Durkheim é o mesmo que usou o seu? Durkheim e Foucault, o Durkheim e Foucault. Uhum. 2 já, né? Isso é citação, tá? Depoimento de pessoas, se você lembrou que leu um artigo, alguma coisa assim, põe lá. Fragmento de música, alusão histórica, ideia de filme, ideia de série, né? E traz essas comparações com o problema atual. Uhum. Isso é o repertório sociocultural. Entendido? Sim. Alessandro? Entendeu, Alessandro? Sim, professor, eu só tô olhando ali, ó, meu Deus, ele Olha fazendo meu olho, né? ele olhando pra mim, eu lendo lá o PDF. Aqui ele fala da questão das linhas, né? Ele traz aqui um exemplo, ó, de 6 a 8 introdução, cada parágrafo com 7 ou 8, conclusão 7 ou 8. Então, é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, ó. Pode ser esse esquema aqui, se quiser, né? Aqui o professor errou a conta, que tem 29, tá? Aqui tá certo, né? E aqui tá certo, ó. Pode ser assim também, ó. Porém, como aqui você vai detalhar mais, eu sugiro que na conclusão você deixe 8 ou 9. Eu gosto de deixar até 10 na conclusão. Aí fica um pouco desproporcional, porque ficar assim, vai ficar algum com 5 ou 6 também, né? Vai ter 10 lá, sobra 20. Uhum. Tá? Então, assim, no máximo 9 também, tá? E aí, aqui ele especifica um pouco mais. Não vou adentrar isso. Podem olhar, como que eu coloco estatística? Aqui, ó. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site, né, Meio e Mensagem, em que 83% da população brasileira não frequenta o ambiente. Se eu tiver esse dado aqui num texto motivador, eu posso usar, professor? Pode, né? Você usa e fala assim, ela não frequenta o ambiente. Aí, motivo, né? Quantos por cento que frequenta, Alessandra?
83. Oi? 83. Que não frequenta. É. Você está olhando minhas expressões. Não. Eu fico olhando o PDF, eu nem vejo o que eu faço de careta aqui. Tá? Vamos lá, repetir a pergunta, presta atenção. Quantos por cento que frequenta? Que? 17% que frequenta. 83% não frequenta. Tá. Se eu tenho lá no texto motivador que 83 não frequenta, então não inspira. Eu não vou copiar isso aí porque vai ficar evidente assim, né? Quando você puser um dado lá, o que o corretor vai fazer? Vai pegar o texto, dar uma olhadinha, ó, copiou daqui, é cópia, tira. Você usa o contrário disso. Você interpreta. Tá? Então, aqui, para 100%, quanto que falta? 17, que frequenta. Então, eu coloco isso no meu texto. Apenas 17% da população brasileira frequenta o cinema. Pronto, já tem um dado estatístico que estava lá de graça, que eu não copiei. Eu utilizei, você modulou ele para você. É igual os advogados fazem. Isso daí que eu penso, falo, não, os advogados sempre nunca estão errados, né? Eles sempre pegam coisinha, não, isso daqui é outra coisa. Ó, aí pode ler, ó, como que coloca filosofia, como que coloca alusão histórica. A alusão histórica é sempre o mesmo padrão, assim, mais ou menos, tá? A parte da Constituição também. Então tem bastante exemplos aqui para vocês. E aí, vamos à parte que mais interessa, que é justamente a solução, tá? Isso aqui ficou fantástico, fantástico. O professor tem que pôr tudo isso aqui, um agente tem que resolver tudo. E aí, se você pôr um segundo agente que faz mais alguma coisa, né, é melhor. Porque assim, pensa assim, ó. O governo vai dar para vocês agora 5 mil reais. Para vocês dois, 5 mil reais. E aí, você vai fazer o quê? Sei lá, comprar cachaça, viajar, comprar moto. Aí eu falo assim, eu vou te dar 5 mil reais para que você invista em curso de formação que você quiser. E aí você vai anexar depois o seu certificado lá na plataforma que eu vou criar. Entendeu? Então, eu criei um projeto para o governo, ele vai executar, vai te dar alguma coisa, e você escolhe o que fazer. Então, tem uma ação do governo, tem uma ação da sociedade. Não adianta só o governo dar e a sociedade não saber o que fazer, que caminho tomar. Que pode limitar mais ainda. Ele vai te dar 5 mil para investir num curso dentro de 3 anos. Aí, se passa esse período, já, entendeu? Também dá para limitar mais ainda. Outra gente. Tá? Então, a gente tem aqui, no começo da proposta, uma retomada do que é o problema. Eu apresento esse agente, coloca o Estado lá, tá? A gente gosta de colocar governo federal, mas boa parte usa o Estado com maiúsculo. Tá? A ação é o verbo proporcione, por exemplo. O meio, como que vai ser essa proporção? Por meio de palestras, de divulgações. Né? O efeito, para quê? Para reduzir isso, para reduzir aquilo. Entende? Você vai amarrando tudo ali, ó. Sim. Esse aí detalha mais. Pronto, já respondi e ganhei, e já está quase com pontuação completa. E agora tem que colocar mais alguém, né? A sociedade, o outro agente, que vai fazer o quê? O deve. Lá não era a instituição escola? Deve. Deve é o quê? Ação. Obrigação, dever. A ação. O que ela vai fazer? É essa ação. O que vai ser feito? Detalhe um pouco mais isso. Vai ser feito palestras na área de humanas. E isso vai gerar o quê? Isso daí vai gerar a população. E aí é a nossa solução. Vamos mostrar isso na prática agora. Olha que bonito. Tá vendo? Né? Ó,
Torna-se evidente, portanto, que o acesso não democrático ao cinema no Brasil é um entrave, é um problema que precisa ser solucionado. Trouxe lá a questão da democratização, discutiu, e agora é outro texto, tá? Da Juliana agora. Agora eu coloco o quê? Que a não democratização, não ser democrático é um problema para o Brasil. Ponto. Sendo assim, o Estado... Quem é o Estado? Acho que tá vendo isso. Que? Tá ali em laranja. O Estado, laranja, é o agente. Quem que é o outro agente? É a mídia lá, tá vendo? Laranja. Qual que é a ação do Estado? Deve investir na ampliação do alcance desse programa cultural. Essa é a ação. Como? Essa é a pergunta que tem que responder. Como? Por meio... É uma expressão já base. Pode sempre colocar. Por meio de alguma coisa. Por meio de políticas públicas, por meio de ampliação, né, do alcance desse... por meio da capitalização das empresas exibidoras. Ponto. E agora eu vou detalhar um pouco mais como seria isso. Isso pode ocorrer, por exemplo, pode ocorrer uma sugestão. Por exemplo, com a concessão de subsídios fiscais a instituições privadas. Então, se a empresa ajudar, o governo tem uma contrapartida. Você reduz o seu ingresso segunda, terça e quarta, e eu tiro imposto seu de tal coisa. Entende? Com a concessão de subsídios fiscais à instituição privada que comprovadamente promovam, né? Ou seja, que realmente façam isso comprovadamente, é o quê? Que tenha alguma ação que prova isso também, né? Que execute. Promova a construção de cinemas nas áreas carentes do país. Ela já foi mais específicas. Cine Penélopes, acho que é um negócio assim, lá de Cuiabá, vai fazer um cinema em Nova Olímpia, na Barra, em Jangada não, né? Aí. Nova Olímpia e na Barra. O que o governo pode fazer? Ele pode doar o terreno, ele pode deixar um ano sem imposto de tal coisa, né? Em troca de tal coisa. Então tem uma contrapartida. Uhum. Né? É isso que ela disse ali, ó. Concessão de subsídios fiscais. Olha lá. Dentro da legislação. Né? Por exemplo, no Brasil, aqui em Tangará tem empresas que pagam para o funcionário estudar na Unic, e aí o dinheiro que a empresa paga para a Unic, ela deduz dos impostos. Ela tinha que pagar R$5.000 de imposto. Ela paga R$2.000 na faculdade e deduz isso. Uhum. Ela continua pagando 5, mas é 3 para o governo e 2 para a faculdade. Tá? E quem ganha é o funcionário. A fim de... finalidade. Por quê? Por que eu vou reduzir o ingresso? Por que eu vou aumentar isso, aquilo? Né? Então, usa o termo a fim de... que a acessibilidade a essa atividade de exibição seja garantida de forma igualitária, porque não é igualitária, não é democrática. Ademais, mais uma vez, a gente viu no outro, agora de novo, a mídia. Percebeu que até aí apresentou a gente a ação, o meio, a finalidade e esmiuçou, detalhou o que fazer. Já está quase pronta a nota máxima na solução, que é a proposta. E eu tenho que colocar alguém mais que pode ajudar para deixar completa a resposta. Então, pode ser a escola, né? Você viu que ao mesmo tempo a pessoa colocou a escola lá. Aqui está o quê? A mídia. A mídia deve elaborar reportagens de denúncia. É a ação. Deve. É a ação dela. Uhum. Aí vai detalhar as quais exibam a carência desse tipo de lazer nas periferias urbanas. O detalhamento. E agora fecha a ideia. Desse modo, tal coisa. Desse modo, certamente, a afirmação de Nietzsche, então, certamente, ela usou Nietzsche lá no segundo, terceiro parágrafo, e ela está retomando. Será futuro, verbo, sempre futuro, vivenciada por todos os cidadãos brasileiros. Sim.
Pronto, nota máxima. E agora, é possível? Impossível tirar nota boa? Máxima? Ué. Só tem que agora montar meu textinho. Sim. Ó, pode também usar as perguntas. Quem vai fazer? O Estado, a mídia, a escola, o Ministério disso e aquilo, né? O verbo, a ação, né? O por meio de quê? De denúncia, de publicidade, disso. O efeito, né? Para quê? Isso aí. Responde essas perguntas que você também vai ter nota máxima. Uhum. E aí, pessoas? Curioso sobre eixos, porque eu vi os PDF que você colocou de eixo lá e eu não consegui entender muito bem, não. Então, deixa eu abrir um aqui para a gente dar uma espiada. Vai no social, já fica melhor. Então, vamos ver o social. Vou compartilhar. Qualquer coisa você dá um grito. Tá. Ó, esse é o social, né? Também foi feito pelo Jonathan. Ele fez 2, né? Dos 5. Ele traz a parte de correção no começo aqui e tal. Traz temas que foram de outros anos. Uhum. Fala da questão da desigualdade social. Aí traz bastante nesse sentido. E ele fala de filmes relacionados a esses problemas sociais. A questão do ódio, né? O pedido de ajuda, a questão, aqui em Cidade de Deus, não sei se é um filme brasileiro também, né? Mas o que você tem que saber disso? É lembrar alguma coisa do filme para relacionar ao problema. Uhum. Aqui um problema social. É uma turma de quê aqui, gente? Medicina. O que a gente tem aqui? Uma morena, não é? Os demais são? Leite com pera. Né? Medicina. Aqui, ó. Concurso do Banco do Brasil, brincadeira. Concurso da Gari. Ó a cor deles. Sim. Né? É um problema social, né? Ó, ele fala sobre as proporções do Brasil quanto a negros e brancos. Traz a questão do livro Vidas Secas, que é um problema social do nordestino, que passa fome, que é migrante, né? Você pode citar Vidas Secas se cai um problema de família que vive mudando. A gente tem no Brasil isso, até hoje, né? Ele trabalha 6 meses na Itamaraty, aí acaba a parte da cana, aí ele vai para outro lugar para trabalhar na soja, depois... Então, a família sofre com tudo isso, sempre está em locais diferentes. A escola dos filhos, né? O estudo, essas coisas. Uhum. Os meninos aqui, ó, grandes já, né? O Brasil tem quase 12 milhões de analfabetos. É um problema social. Eu não sei o que está escrito ali, mas aposto que é bonito. Olha o tamanho do moleque. E o outro não falou nada, quer dizer que também não sabe ler, né? Tá? Nos textos base para escrever a redação pode vir só uma imagem também, né? É bem comum, tá? Geralmente vem estatística, tá? Uhum. Ó. Dados, né? Deixa eu chegar a uma parte aqui. Olha, ele toca na questão do analfabetismo como um dos problemas sociais. Pode ser o que cai para vocês, né? O banco gosta de projetos, né? Analfabetos no mundo, ó, a proporção, o Brasil onde que está aqui, né? 14 milhões de pessoas. Na Índia, onde tem mais, ó, gente pra cacete, né? Lá tem 1,2,3 bi, né? 1 bi é alfabetizado. Quase 300 milhões não são, né? É a população do Brasil e mais algum país junto, né? Nossa, a China ainda tem mais ainda? É que eles têm gente pra caramba, né? É. Não, a China tem menos do que a Índia.
Ah, não, mas eu falo em relação ao Brasil. A China tem quase 10 vezes a nossa população. Né? Uhum. Eles estão com quase 2 bilhões de pessoas, não é isso? Eu nem sei. Eu A sei gente que... tem 200 milhões, né? Seria interessante um gráfico de percentual, não de milhões de pessoas, né? Aqui tem gente pra caramba. Agora, aqui não, esses são países pequenos, ó. Todos eles aqui. Né? Ó. Analfabetismo, tá vendo? Então, quando se fala de eixo social, eu vou trazer problemas sociais. Ele não trouxe citações desse material dele aqui, foi um material mais curto também, assim, no sentido de trazer um teórico, né? Não passei um pouco breve, não vi. Ah, aqui tem, ó, racismo, por exemplo, né? Pensamento de um professor também, né? Mas quando se fala de eixo social, são problemas sociais, discriminação, racismo, preconceito, diferença salarial, de aprendizagem, de regiões do país. É nesse sentido. Então, esse PDF é basicamente falando assim, ó, o que você pode usar no seu texto. Tem tudo isso daqui, ó. O que pode cair na sua redação. Tá? Ó, a questão da imigração pode cair para vocês. A lei seca foi discutida já, não é um tema assim, né? Publicidade infantil pode cair no sentido de crianças hoje no Instagram e no YouTube, por exemplo. Mas será que eles repetem? Porque, tipo, o Enem não repete. Porque é do Enem, né? Mas o nada impede que, não igual, mas que ele use temas que já caíram. Sim. E quando você pensa em alguns, você consegue escrever sobre um monte deles também. Tá? Entendido um pouco o que é? Se for com dúvida, não sei se... Não, sim. Agora eu entendi bastante. O que mais? Deixa eu ver, acho que eu já sanei minhas dúvidas. Eu tinha colocado lembra que eu tinha feito a folhinha na aula passada? Aí, propostas de intervenções, estruturas prontas de redações, chaves, parada, elementos coesivos, aí coloquei eixo social também, que estava com dúvida. E era só. Pensa assim, se cair um problema social, quem eu posso citar? Então, hoje você já viu o Durkheim, o Foucault, né? Você pode pensar em música, você pode pensar em Vidas Secas, que mostra a diferença social, né? Então, isso seria. Se cair político, quem que eu poderia citar? Então, você pesquisaria e teria lá umas duas para você olhar. E aí, quando você for fazer redação, você dá para olhar e reescrever aquilo. A repetição faz a gente gravar, né? Essa é a ideia. Sim. Durkheim, solidariedade, sociedade coletiva e não individual. É o conceito dele. Sim. O todo ajuda a parte. Se caísse alguma coisa disso na prova e fosse agora, eu ia falar, meu Deus, como se escreve Durkheim? Tá? Mas olha lá, né? Durkheim. Acho que é isso. Sim, mas... Tá no material de vocês lá. O que mais, gente? acho que era só isso, professor. Alessandra? Tô em paz. Ai, gente. Consegui deixar você com mais dúvida, mas um pouco mais esclarecida? Sim, mas eu só vou saber mesmo na hora de escrever. Então eu sugiro que você tente fazer agora um esboço aí. Talvez não saia muita coisa, mas você vai criar uma noção do que é a forma. Tem 2 horas ainda até dormir, não é? Mais ou menos? É que você tá sem trabalhar, né? Você pode fazer amanhã também. O Pablo é que tem que usar à noite, né, Pablo? Sim. Tá? Porque assim, se você deixar para amanhã, você vai matar o tempo de outra disciplina. Tá? Não é que tem que terminar agora, é tentar colocar em ação o que você viu hoje. O que eu quero fazer agora é fazer o molde. Tipo assim, vou fazer a minha introdução. Aqui que eu vou usar no começo. Ah, tá, fiz isso. Aí eu desenvolvo, vejo que, tipo, eu vou montar esse molde, entendeu? Eu quero fazer isso agora. E só repete. Durante o processo de formação da sociedade. Olha a frase pronta. É porque, tipo assim, em tudo na vida é realmente assim, né? Você aprende o que é primeiro, daí depois você tem a autonomia de poder, não, isso aqui eu quero fazer aqui, isso aqui é o negócio. Então eu vou
fazer uma introduçãozinha, um negócio. E aí, Fazer um monte. conseguiram aprender? Consegui entender o que eu quero fazer agora. Para mim. Eu quero ver isso no texto de vocês. E é importante que vocês façam, então, uma ou duas. Pode ser aqueles temas lá, pode ser outros também, tá? E aí, a partir disso, que eu vou conduzir o seu crescimento agora, tá? As 2 próximas aulas é em cima do seu individual. Ó, você ainda não entendeu o que é detalhar. Você ainda não cita nada no seu texto. Você ainda não faz isso. Não tem tese no seu texto, né? E aí você vai melhorar as partes e aumentar essa nota. Sim. Agora, tipo assim, a gente sabe o que precisa ter. Aí a gente fala o que tem. A gente fez e o professor fala, mas tá faltando isso. Aí desce. E aos poucos vai só aumentando a nota, você vai entendendo o que é a dissertação. Eu acho que por enquanto eu vou fazer temas que eu mais gostar. Por exemplo, eu jogo no Google ali e falo assim, gerador de temas. Aí eu gero os textos dos negócios. Aí eu faço o texto que eu mais gostar, que daí fica mais fácil, né? Sim.